Meu nome é Genivaldo Vieira Gonçalves, né? Certo? Aí, mais conhecido como GOG. E sou nascido na cidade de Sobradinho, DF, né? Periferia de Brasília, certo? E vivi já ao final dos anos 70, né? 76, 77, eu ainda moleque, já ia nos bailes, naquela época eram os sons, né? Então aconteciam mais nas casas. E a primeira repressão que a gente conheceu foi exatamente as veraneias vascaínas, né, velho? Eu como moleque não entendia que estava crescendo dentro da ditadura e a gente, como essas festas rolavam assim dentro do politicamente correto, né, a gente só tinha aquele desprazer de que 11, 11h30 as veraneias vascaínas chegavam e terminavam com as festas que aconteciam. Por volta de 1985 eu comecei a escrever minhas primeiras letras, né, e as pessoas nem acreditavam que eu escrevia essas letras, porque eu falava, pô, Gog, quem está escrevendo essas letras para você? Nessa época nem Gog ainda, era Genival, né? Então Genival, pô, tudo bem, cara, tá legal, mas quem escreveu? Né? A gente percebe que exatamente essas pessoas já não acreditavam, essa fita da falta de autoestima, né? Os parceiros não acreditavam que um cara do lado podia escrever uma letra né, que falasse dos problemas sociais, que colocasse o protesto, né? E dessa forma começou a surgir, aos poucos eu ainda era o Genival, até que o GOG foi surgindo, né, cara? Alguns parceiros começaram a cantar fazer do canto falado, né? Seu estilo musical. O Guará mesmo, que é a cidade que depois com uns 8 anos eu mudei do Sobradinho para o Guará, então o Guará passou a ser praticamente o polo mais forte, né, do break em Brasília. Nós descobrimos que tinha outro estado que tinha um break, que tinha um rap, que nós não conhecíamos, e os caras já vinham com um disco, né, já vinham com um movimento todo formado. Então foi a partir de 88, 89 que começou a se, vamos dizer, se asfaltar, né, essa estrada Brasília-São Paulo, esse eixo, né? E os primeiros grupos que vieram para cá já foi o GOG, o Câmbio Negro, veio também, na época tinha o Paradoxo. Filiei, porque sou filiado até hoje, nas primeiras trincheiras do Partido dos Trabalhadores, quando era um sonho, quando era aquela vontade de mudar, né? Então, quer dizer, nós passamos, os anos 80 vem toda aquela fita do movimento sindical, né? Do movimento trabalhista brasileiro, que teve várias conquistas, criação da CUT, surgimento do MST, surgimento do próprio PT. E isso trouxe uma força muito grande para o hip hop, né? E a gente fala assim que teve essa fase de ouro do hip hop, que foi exatamente quando o hip hop, hoje eu tento, o meu trabalho é ter uma interatividade com os movimentos sociais. Isso já esteve bem mais próximo no hip hop, né? O Gueledé, esse movimento negro já esteve bem mais próximo ao hip hop. Só que a partir dos anos 2000 tudo isso começa a tomar um outro formato, né? Começa as crises dentro do hip hop, né? Na mesma hora que a gente vê a chegada da mídia, a gente vê das grandes empresas fonográficas, né? Vamos fazer diante de tudo isso aí que está nos oferecendo, né? Nós vamos continuar sendo um gueto, ou vamos ser um gueto que vai se apresentar para o mundo, ou então vamos ficar só para essas pessoas que estão aqui? Essa discussão ainda não está totalmente secada, né, mano? Hoje nós já estamos em 2007, né, meados de 2007, e a gente vê que a discussão é bastante calorosa até hoje. A partir do momento que nós passamos um pouco, nos distanciar um pouco do movimento negro, não, que essa relação existe ainda, é histórica e é saudável, né? Mas no momento que houve mais um afastamento, nós também provamos assim da aproximação com o MST. Eu mesmo tive alguns contatos com o MST, acho que é bastante importante até pela organização do MST, do movimento rural, né? Então eu estive lá na escola, no Florestal Fernandes, em Guararema, né? Eles formam seus militantes, sabe? São as pessoas, os militantes são formados dentro das trincheiras do MST, né? Eu tive algumas explanações sobre história econômica do Brasil com pessoas que, sabe, pessoas do campo realmente, pessoas que trabalhavam como camponeses e que depois se transformaram, né? E hoje eles conhecem a realidade deles de outra forma e sabem por que aquilo está acontecendo. Transformando isso no hip hop, o que acontece? Nós poderíamos, dentro da organização, falar, olha gente, quem são realmente nossos parceiros? Onde nos interessa ir? As pessoas que não entendem a necessidade das cotas, né, porque ela sempre vê a situação agora, ela vê o preto agora, ela vê o negro agora, ela vê o branco agora, né? E eu acho que também a instituição das cotas não é uma coisa entre branco e negro, mas eu acho que é uma fita que passa
do negro com o Estado, porque foi o Estado, né, cara, foi o Estado que patrocinou a escravidão. O branco, na realidade, foi um coadjuvante que, em muitos pontos, ele lucrou com isso financeiramente, né, mas eu acho que é um assunto do preto com o Estado, porque foi o Estado que instituiu. Agora, o Estado, a partir do momento em que ele não quer admitir esse erro histórico dele, o que ele faz? Ele joga para a discussão popular, né? E isso acaba criando uma confusão, né? As pessoas não se entendem, e aí vem aquela outra coisa, né? Que os caras já colocam o social no meio de um problema que não tem nada a ver. Né? Nós não estamos discutindo social, a gente está discutindo um problema, né? Que aconteceu no Brasil durante 350 anos, que não tem nada a ver com o social, mas que levou a problemas sociais gravíssimos. Tá? O Ed Rock fala uma fita muito louca que é preto e branco, pobre se parecem, mas não são iguais. Né? Então nós moramos no mesmo habitat, mas nossos problemas são diferentes. Se a Xuxa morasse numa favela e desse um banho de loja nela, ela seria a mesma Xuxa. Né? Saiu da favela. Se você pegar Sabotagem e você desse um banho de loja mesmo, ele seria um pretinho bem sucedido. É diferente, hein? As pessoas perguntam muito, pô, por que nesses anos todos você não escreveu mais sobre a polícia, né? Sabe? Eu falo, olha, sabe por quê, mano? Porque para mim, polícia é serviçal do poder. Eu tenho que transformar o poder. O governador de São Paulo, o governador de Brasília, se ele mandar entregar rosa nos presídios para cada presidiário, eles vão entregar, os polícias vão entregar, entendeu? Mas então, quer dizer, a forma que o poder vende hoje, ele joga todo mundo contra todo mundo. Você sabe que o policial, na maioria das vezes, ele mora na periferia. Você sabe que o policial, na maioria das vezes, ele está com o uniforme guardado dentro de uma mochila, certo? E ele simplesmente é o quê? Uma pessoa que não teve oportunidade e que também está indo para o lado mais cômodo, irmão.